desequilíbrio e equilíbrio. O mercado ele move assim. Isso se chama teoria de leilão de mercado. Pode pesquisar aí depois sobre esse assunto. Então é assim que o mercado se move. Preciso que vocês prestem atenção nisso, porque isso aqui é extremamente valioso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não sabe, meu nome é Holger. Eu estou aqui construindo e documentando junto com vocês aqui um robô de gradiente linear. E no vídeo anterior eu mostrei aqui alguns problemas, né, que o gradiente puro tem. Mostrei um pouco aqui, expliquei um pouco o básico do gradiente, é óbvio que tem outros detalhes. E no vídeo de hoje eu vou contar aqui as melhorias que eu implementei nessa dinâmica de gradiente linear. Vou mostrar aqui como funciona esse filtro aqui de range. Vou mostrar também algumas outras melhorias que eu implementei, como o ATR também, que ajudou bastante. E o vídeo de hoje ele vai ser um pouco mais longo, porque eu vou dar praticamente uma aula aqui. Bom, vamos lá pessoal. Antes de começar, eu deixei para startar o bot aqui durante o vídeo. Ele não está rodando ainda, então tá tudo parado. Para quem não sabe, eu estou testando esse bot ainda, ele não está validado, né? Então não estou operando com muito dinheiro. Eu peguei outra conta aqui com pouco dinheiro e eu vou testar ele primeiro, vou validar, e assim que ele estiver validado, aí eu vou começar a colocar um dinheiro maior nele, certo? Eu vou escolher aqui hoje o range curto, porque o preço está muito afastado do mínimo do range, então não vai fazer muita diferença, ele vai operar vendido mesmo. Eu vou startar ele aqui só para o conteúdo mesmo. Quando eu ver que ele ele entra a mercado, né, com as duas posições, tanto comprado quanto vendido, ele lança a ordem de venda apenas, ele não lança a ordem de compra. Pode ver que não tem ordem de compra aqui, nem condicional e nem básica. Então nesse momento eu estou comprado e vendido em modo head, né? Porque eu selecionei aqui o modo head. E como meu filtro ele está mandando fazer só short, não é só venda, ele lança apenas a ordem de venda e não lança a ordem de compra. Ele vai ficar fazendo venda, 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 venda até ele voltar para o interior do range aqui, que eu acredito que não vai voltar hoje, né? Então hoje é venda apenas. Vamos ver aqui ao decorrer aqui se der alguma oportunidade aqui, eu vou mostrando. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu vou explicar aqui hoje, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque muito provavelmente vocês não vão escutar isso em algum lugar, muito provavelmente vocês não viram isso em nenhum curso que vocês compraram, né? Se vocês escutarem e gostarem do conteúdo, escreve aqui nos comentários para as pessoas novas que estiverem chegando no vídeo. Não perca a paciência, não pule o vídeo, né? Porque é realmente muito importante que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar aqui hoje, porque pode ser que mude, né, a forma como você encara o mercado, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou explicar algumas coisas básicas, né, só para não perder o raciocínio. E depois vai fazer sentido as coisas que eu vou falar, mas preciso explicar mais ou menos isso. Bom, tem muita gente que não sabe, né? Mas isso tem muita gente que sabe, que é o que realmente move o mercado, né? Você sabe o que realmente move o mercado? Tem muita gente que não sabe isso, né? O que realmente move o mercado são ordens a mercado. Então são execuções que você dá a mercado, certo? O que realmente para o mercado são ordens a limite, são aquelas ordens que ficam apregoadas no book de ofertas, certo? Então se você tem muitas ordens apregoadas no book de ofertas a preços diferentes, eu estou dando um exemplo aqui do Bitcoin a preços que estão na tela aqui na lateral, certo? Vou até arrastar para o lado aqui. Então se você tem muitas ordens a limite apregoadas a preços diferentes, quando o preço ultrapassar essas ordens, isso significa que as ordens a mercado foram maiores do que as ordens a limite que estavam apregoadas no book nesse momento aqui, correto? Se as ordens a mercado não forem maiores do que as ordens que estão apregoadas, o preço ele para. Isso é simples, não tem muito segredo, certo? Então o que realmente move o mercado são ordens a mercado, são as pessoas que compram, né, a qualquer preço. Quando você vem aqui e aperta
para executar uma ordem a mercado, ela vai ser executada, né, dentro de um conjunto de ordens que estão ao limite, né, que são as ordens melhores posicionadas, com os melhores preços. E isso, né, tem muito a ver com o leilão. Né? O leilão de boi, de qualquer coisa que você for fazer, é a mesma coisa. Então, quando o preço ele está tomando uma determinada direção, as ordens elas acompanham. Eu tenho um robô aqui de ordens, que é o BookVision, que eu acompanho ele diariamente, né? Eu rodo ele todos os dias, né? E exatamente é assim que funciona, essa é a dinâmica. Então, dito isso, o mercado nada mais é do que um leilão. Prestem muita atenção nisso. O mercado é um leilão. É um leilão, nada mais do que isso. Então, se as ordens, né, dentro do leilão, do mercado, se você tem muitas ordens a limite, o preço para. Não tem desculpa, não tem outra situação senão o preço parar. O preço vai parar se as ordens a limite forem superiores às ordens que estão sendo executadas a mercado. Se você tem uma explosão de ordens a mercado, de gente vendendo do desespero, o preço ele ultrapassa as ordens a limite com muita força. Certo? Então é assim que funciona. Quando o mercado não tem liquidez, o que significa o mercado não ter liquidez? Significa que você não tem ordens a limite o suficiente para segurar o preço. Então o preço ele ultrapassa uma faixa muito rapidamente porque você não tem liquidez, você não tem ordens a limite que seguram o preço. E, portanto, ele ultrapassa isso com muita rapidez. Correto? Então preste bem atenção, o mercado é um leilão. Dito isso, o que acontece quando o preço ele fica dentro de um range, né? Ele fica trabalhando lateral. Quando o preço ele fica lateral, significa que o mercado está líquido. O mercado está líquido. Você tem inúmeras ordens sendo executadas a inúmeros preços. Ele está muito líquido, ele não consegue, né, as ordens a limite elas são superiores às ordens a mercados, portanto ele não consegue ultrapassar uma faixa de preço. Isso acontece tanto para cima quanto para baixo. O mercado está líquido, ele tem muitas ordens, e não é só nas extremidades, tá? O mercado ele tem muita ordem em todo o range. Isso acontece quando o mercado está líquido. E quando ele está líquido, se você vê, né, uma distribuição de volume, ela fica basicamente assim, ó. Sem volume, aqui você tem muito volume, aqui você tem pouco volume. Isso é um mercado líquido. Quando acontece um evento, uma notícia, qualquer coisa que move, que gere alguma expectativa na maioria das pessoas, né, esse mercado, a maioria compra ou vende, tanto faz, a mercado que consome todas as ordens que estão aqui a limite e o preço explode para um lado. E aqui você tem um mercado não líquido, né? Você não tem liquidez aqui no mercado, porque aqui não tem ordens, por isso que o preço explode. É assim que funciona. Aqui você tem um acordo entre os investidores. Isso é um acordo. Todos os investidores que estão aqui nesse momento estão em acordo neste preço. Então está todo mundo comprando e vendendo aqui, o preço fica parado aqui num range, ele fica lateral. Isso é um acordo. Quando você tem um desequilíbrio desse acordo, o mercado ele toma uma direção. Quando ele toma uma direção, ele vai para cima ou para baixo, tanto faz, até encontrar um novo acordo. Então, quando ele encontra um novo acordo, ele fica líquido de novo. Que significa o quê? Aqui você tem um acordo e você tem muitas ordens. Então o mercado move dessa maneira. Não tem desculpa, não tem outra função, não tem outro jeito. É assim que funciona. É assim e só assim que funciona. Não tem outro jeito. O mercado ele é desse jeito. Ele é um leilão. Ele é uma série de eventos que geram desequilíbrios e equilíbrios de investidores. São muitos investidores, não são só apenas grandes investidores, tem inúmeros investidores pequenos, né? A quantidade é muito maior do que os grandes, então é um acordo, é basicamente isso.
É óbvio que quem tem dinheiro sabe operar melhor e quem não tem, infelizmente, perde dinheiro. Certo? E fica assim. E fica assim eternamente entre desequilíbrio e equilíbrio. Desequilíbrio, equilíbrio. Desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio. E fica nisso. Então você tem uma série de eventos que geram desequilíbrio e equilíbrio. O mercado ele move assim. Isso se chama teoria de leilão de mercado. Pode pesquisar aí depois sobre esse assunto. Então é assim que o mercado se move. Preciso que vocês prestem atenção nisso, porque isso aqui é extremamente valioso. Sabendo disso, né, qual foi a dinâmica que eu quero passar para vocês aqui hoje? Isso é uma série de eventos que geram volume. Então, se você for ver o volume profiler, ele vai estar basicamente assim, ó, ao longo dessa distribuição que eu acabei de fazer, tá? Ele vai ficar assim, com uma linha, né? É óbvio que é a linha do... É basicamente isso. Então, você vê a distribuição de volume, né? Onde o maior volume, né? Da onde eu desenhei aqui, é essa faixa aqui, ó. Que aí aqui vai ter uma coisa chamada POC, que é onde teve o pico de volume. O pico de volume desse movimento todo que eu desenhei foi aqui embaixo. Então aqui onde foi onde teve o maior acordo dentro desse movimento. E isso daqui tem uma série de eventos, tem uma série de coisas que você consegue fazer, como traçar linhas de resistência. Vou dar um exemplo muito clássico aqui. Vou pegar uma moeda aqui, qualquer moeda aqui que eu gosto de acompanhar. Vamos pegar essa aqui. Então eu tenho um movimento, vou fazer em qualquer tempo gráfico aqui para vocês entenderem. Então eu tenho todo esse movimento aqui traçado. Eu não sei onde tem. Você quer traçar ordem, vamos supor que você queira traçar resistência e suporte. Então tem todo esse movimento aqui. Eu não quero ficar caçando aqui, aqui é uma resistência, aqui é um suporte. Não. Você vai pegar o volume profile, certo? E você vai traçar ele ao longo de um movimento qualquer. Vou traçar aqui tudo aqui. Pronto. Beleza. Tracei ele todo aqui, ó. Vou apagar o gráfico. Ó, não tem o gráfico. Deixa eu apagar aqui esse trem também. Não tem o gráfico, eu só tenho o volume profile do gráfico. Olha que legal isso aqui. Então você pega aqui, ó, vou traçar aqui, ó. Você tem aqui, ó, toda essa dinâmica de preço, né, que eu expliquei no outro par lá, que era o Bitcoin, ó. Você tem aqui, ó. Repare para você ver os picos de volume, ó. Tô desenhando aqui para vocês verem, ó. Certo? Esses são os picos de volume. Então eu vou traçar aqui, ó, os pontos onde não teve volume, que são esses gaps aqui, ó. Esses gaps aqui, ó. Traçar ele aqui. Ó, beleza. Tracei os gaps, né? Percebam que eu tracei os gaps, não tracei o pico. Né? Aqui são onde tem os acordos. Os gaps são onde não tem acordo. Vou apagar o volume profile e vou voltar com o gráfico. Vejam aí para vocês. Ó, resistência, 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 ultrapassou, foi direto, ó, suporte, suporte, ultrapassou, resistência. Tá vendo? Ó, resistência, 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 suporte, suporte, resistência, que depois virou suporte. Tá vendo? Você pode fazer isso aqui com qualquer par, com qualquer tempo gráfico, que isso aqui vai funcionar. É bem simples, né? Eu utilizava muito isso, hoje eu não utilizo mais, mas é bem simples. Vou voltar aqui, ó, resistência, resistência, aí você vem suporte, resistência, resistência. Não é perfeito, né? Óbvio, o mercado não é perfeito, mas dá uma ideia de onde que você tem ancoragem de preços, né? E onde você tem um teto também. Voltando lá, eu tava aqui.
Bom, sabendo disso, né? Onde eu quero chegar? Você tem aqui uma dinâmica onde tem um acordo de preços e você tem aqui um desequilíbrio do preço, certo? Isso foi o que eu utilizei para desenvolver esse range aqui, ó. Foi aqui que eu utilizei ele. Por quê? Porque aqui eu tenho um acordo de preços que é entre 66.968 e 65.0004. Então, dentro desse range aqui você tem um acordo. Então, as pessoas que estão aqui, né, os investidores que fizeram esse movimento aqui, eles tinham um acordo entre o preço. Então, é muito provável que o preço ele fique lateral aqui, né? E se ele escapar para um dos lados, eu sei que vou ter um desequilíbrio ou não, né? Pode ser que ele pegue só a liquidez e volte. Mas se ele tiver um desequilíbrio, eu vou seguir o caminho do desequilíbrio. É por isso que eu criei esse filtro, certo? Esse filtro foi baseado nisso. Voltando aqui, ó. Tá funcionando, ele já pegou 2 ordens. Ele já executou alguma, já executou alguma, já executou uma. Certo. Voltando aqui, ó. Se ele teve esse desequilíbrio aqui, certo? Eu não quero perder o movimento e eu não quero tomar um stop bobo também. No momento em que ele ultrapassa o meu range, que é esse, no momento que ele ultrapassa, eu preciso virar a mão. Quando eu estou vendido, se eu estou vendido a partir da metade do meu range, da metade para cima eu estou vendido, da metade para baixo eu estou comprado. Se aqui eu estou vendido, certo? Quando ele ultrapassa, eu não posso ficar vendido mais, porque corre um risco do preço ele disparar para cima e eu vou ficar muito acumulado com venda. Então o que acontece? Nessa faixa aqui do máximo, eu interrompo as vendas. Eu interrompo as vendas e inicio a compra. A partir daqui é compra. Tanto é que eu tracei a linha verde aqui. Então aqui eu começo a comprar novamente para aproveitar o desequilíbrio. Então eu vou comprando aqui. A partir daqui eu vou comprando. Enfim, vocês entenderam, eu não vou ficar desenhando aqui. Certo? O que acontece algumas vezes é o seguinte. Vou fazer aqui embaixo. Você tem um equilíbrio do preço. Ele ultrapassa o range, eu começo a comprar e ele imediatamente volta. Isso acontece muito. Tá? Não é uma nem duas vezes, é muitas vezes. Por quê? Porque aqui, como você não tem liquidez, e aí vem outra situação, como daqui para cima você não tem muita liquidez, você não tem ordens a limite, geralmente aqui, quando você tem muito topos alinhados, aqui você tem muitas ordens de stop, desculpa. Você tem muito stop loss aqui em cima. E todo stop de venda é uma compra. Então isso aqui é onde grandes investidores, isso acontece muito, tá? Isso aqui é muito comum acontecer. É onde grandes investidores eles levam o preço aqui para cima para atingir esses stops. Esses stops, o stop de uma venda é uma compra, então, ou seja, aqui tem muita compra. Tá? É por isso que acontece, quando você tem muito topos alinhados, quando o preço ultrapassa esses topos, o preço imediatamente ele sobe muito rápido, porque aqui são executadas muitas ordens de stop a mercado. Como aqui não tem muita ordem a limite segurando o preço, esses stop loss são compras a mercado. Então o preço começa a pegar 1, 2, 3 e vários stop loss, o preço dispara, né, com muita compra. E aí o que o investidor grande faz? Ele aproveita esse movimento, vamos supor que ele quer vender nesse preço aqui, ele aproveita esse movimento, tem muita compra sendo executada, ele aproveita essa quantidade de compra, ele vende a posição dele, que é muito maior do que a nossa junto, ele vende e faz isso aqui com o preço. Isso é muito comum, isso acontece bastante. E isso é um ponto negativo por bot que eu estou desenvolvendo de gradiente, porque nesse momento aqui eu começo a executar a compra
E aí ele volta e eu fico comprado aqui em cima. Só que na hora que ele ultrapassa aqui, eu começo a vender de novo. Vou vendendo. E provavelmente eu vou ter algumas ordens a limite aqui também de compra, que são as saídas das vendas, né? Que são os lucros. Então eu volto lucrando e fico preso na compra aqui em cima. Então esse é um grande problema. E foi assim que eu desenvolvi essa maneira aqui de calcular o range. Foi dessa forma. O robô já está executando algumas ordens aqui. Ó, já está com as duas posições de lucro, já teve execução de ordem. Tá rodando aqui. Tô com 251 no momento. Certo, pessoal? Essa dinâmica aqui, ela é bem comum de acontecer. Então, essa é a maneira como eu opero, inclusive, né? Eu gosto de operar bem aqui, ó. Nessa faixa aqui, ó. Então, se eu quero comprar ou vender, se eu quero vender nesse caso aqui, eu espero o preço começar a dar uma disparada. Na hora que ele começa a disparar aqui, provavelmente o meu bot aqui de ordens, ele dá um desequilíbrio, ele sinaliza para mim a absorção. Quando ele sinaliza a absorção, aí eu entro. Nesse caso aqui, vamos ver se ele sinalizou alguma. Ele não vai deixar que tá rodando. Esse cara aqui sinaliza absorção e eu entro na outra ponta. Isso eu operava assim há alguns meses atrás, né? E opera hoje em dia, eu tenho um que roda sozinho dessa maneira aqui. Esse outro aqui é onde eu vejo esses topos, né? Que eu gosto de ver onde não tem liquidez, que não são nesses topos aqui, ó. Então eu deixo esses dois abertos. Esse daqui eu gosto mais porque ele sinaliza para mim a absorção e eu vejo o fluxo de ordens. E esse cara aqui é a dinâmica dele. É onde eu estou tentando fazer uma maneira dele rodar sozinho num gradiente, né? E eu estou documentando aqui junto com vocês para vocês também verem toda esse passo a passo, essas etapas de construção de um robô de trading. Estou validando ele no momento. Mas a ideia aqui hoje era ensinar, né, para muitas pessoas aí que não sabem essa parte aí de liquidez e de dinâmica de preços, de movimentação de preços, onde comprar e onde vender, toda essa parte aí que é bem complicado, né, que demanda muito estudo, muito dedicação do trader. Então eu espero que isso aqui ajude alguns de vocês, né? Se você gostou dessa aula aqui, deixa nos comentários aí para o pessoal não perder paciência. Não sei se foi proveitoso aí, mas já escreve aqui nos comentários para a turma que está chegando aí não pular o vídeo logo e já dá o like aí também. Bom, é isso, pessoal. Foi dessa teoria que eu tirei toda essa dinâmica aqui de decisão de ordens, né? De execução de ordens. Exatamente daí. E tem algumas outras também melhorias que eu não vou falar nesse vídeo, para não ficar muito longo. Eu vou falando ao longo, né, dos vídeos. Vamos dar só mais uma passada aqui. Ele está executando. Estou vendido em uma, comprado em uma, e ele está fazendo o trailing da ordem de venda. A long está pausada, óbvio, né? Porque ele está muito abaixo. E a venda ela está fazendo o trailing. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Eu estou desenvolvendo aqui. Eu já desenvolvi, não é do zero, né? Porque ele já está meio que pronto. Eu estou validando aqui um bot de trading, né? Estou documentando aqui para todo mundo acompanhar o processo. Eu sou especialista nisso aqui. Já venho fazendo isso aí há 8 anos praticamente. E estou mostrando aqui para vocês a realidade, né, de um operador de mercado que está construindo um bot que vai ficar operando sozinho. Eu tenho outros dois que operam numa VPS na Alemanha, que eles rodam em outra conta, já está rodando, já está validado. Então eu deixo os dois lá rodando separado em outra conta. E esse cara aqui eu estou testando agora, já iniciei ele há praticamente 1 mês e meio, 2 meses. Estou validando ainda, conforme eu falei, né? Estou sendo repetitivo porque eu estou validando ele, não está pronto, estou testando,
Não testo com muito dinheiro, não sou idiota de ficar botando dinheiro nisso aqui. Assim que ele estiver pronto, eu vou mandar ele para a Alemanha na VPS lá e vou deixar ele rodando lá sozinho. E aí eu vejo se eu crio outro, se eu não crio. Mas no momento eu tô testando esse aqui, tô gostando bastante. E se você também tá gostando, se você gosta desse conteúdo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar o like e até a próxima.